nasci liberto, estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra mim a luz. Confio só nesse nome, Jesus. Em minha vida a esperança de um dia entrar no céu, e Ele garante assim. Oh, eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz é em mim. Oh, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, vivo só pra Deus, vivo só pra Deus. Todo homem é iludido, o inimigo o atrai, oferece muitas coisas e se cai. Oh, Jesus é a liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só nesse nome, diga o nome. A última esperança pra esse mundo é o Senhor. Entregue a Ele o teu sofrer. A solução vai te dar. Venha como estás. Quem é de Deus, levanta a mão assim e vamos cantar quem merece. Eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, vivo só pra Deus, vivo só pra... Agora vamos explodir essa nação, só vocês. Eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu vivo só pra Deus, vivo só pra Deus, vivo só pra Deus, eu vivo só pra Deus. Estamos de volta com o programa Manancial, uma vez que fomos abençoados pela ministração de louvor. Prosseguimos hoje falando sobre a graça de Deus e o cristão. É o nosso tema. É um tema de interesse de toda a sociedade, de todos os homens. Nenhuma pessoa está exclusa do plano de Deus, da boa vontade de Deus, de que ela desfrute, da sua fidelidade, do seu cuidado em todo o tempo, do seu agir. Eu estava falando no bloco anterior que a graça de Deus, ou vivendo na graça, estando na graça, nós experimentamos crescimento em direção à perfeição, em direção ao que é perfeito. Foi esta expressão que Paulo utilizou falando sobre o crescimento ali na carta aos Coríntios. Mas eu estando na graça de Deus, eu tenho salvação e é o único meio, é a única forma que uma pessoa pode ser salva é pela graça de Deus, unicamente pela manifestação da graça de Deus. Existem dois textos na Bíblia de forma muito clara, onde Paulo, apóstolo, fala sobre isso. O primeiro texto nós encontramos na sua carta aos Efésios, capítulo 2, e o verso de número 8,
Veja, meu amado telespectador, o que Paulo, apóstolo, nos fala sobre isso, de forma muito clara. Porque a graça de Deus, ou pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação pela graça não é recurso que o homem providencia, mas é um recurso divino. Deus, não obstante os nossos primeiros pais terem lá pecado, desobedecido, Deus continuou amando o homem e manifestando a sua boa vontade em relação ao homem. E provê então, na plenitude dos tempos, a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Salvador, né? O único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Lá no primeiro capítulo de João, o Evangelho, o autor ali, o evangelista, ele fala sobre isto. Ele veio cheio de graça e verdade, o verbo, né, estava com Deus, o verbo era Deus, estava com Deus, mas ele assumiu a forma, o verbo encarnou-se, assumiu a forma de homem, não é? E se manifestou, trazendo salvação aos homens, Então, esta é a manifestação da graça de Deus, a vinda de Jesus Cristo, a encarnação do verbo. E agora Paulo, falando sobre este tema, este assunto, ele diz, é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Eu preciso crer que realmente Jesus se encarnou, assumiu a forma de homem, se materializou para me trazer salvação, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é um dom de Deus, ou seja, a graça de Deus, a manifestação de Jesus Cristo em carne é um favor divino que Ele livremente, Deus livremente escolhe conceder aos homens. Lá, Paulo escrevendo agora a Tito, no capítulo 2, veja o que ele diz. Porque a graça de Deus se há manifestado, a graça de Deus foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, trazendo possibilidade de salvação, de transformação, de libertação, de santificação a todos os homens. Ela está disponível para mim, está disponível para você, está disponível a todos os homens. Mas eu preciso crer nisto. E uma vez que eu creio nisto, eu me envolvo com isso. É viver em Cristo Jesus, abraçar a Cristo Jesus, é seguir a Cristo Jesus. Desta maneira, eu quero deixar você pensando sobre isto, meditando sobre isso, e assim vamos para um breve intervalo e logo após nós voltaremos a falar sobre a graça de Deus e o cristão.